Saudações esmeraldinas. Tô aqui mais de 24 horas, acho que quase 36 horas depois aí do ocorrido em La Plata, um resultado muito desagradável para o Goiás Esporte Clube, que tira muito daqui, joga aquela água no chope, né? Tira aquele embalo que a gente estava depois de resultados, se não tão positivos, mas resultados que animadores pelo menos que o time vinha tendo no Campeonato Brasileiro. E o que eu posso dizer que foi uma obra do acaso. Em cima disso eu quero construir com vocês aqui uma coisa positiva, já passado aquela ânsia, né? Aquela sensação de que aconteceu algo muito ruim. Vamos tentar olhar pelo lado positivo, porque tem um jogo de volta. E em cima desse jogo de volta, eu quero falar também sobre o que aconteceu na partida, ainda que com esse delay aí, né? Tô gravando isso na sexta-feira e o jogo foi na noite da quarta. Enfim, mas eu quero que você, que confia no nosso trabalho, que está sempre aqui no canal, continue nos prestigiando, comente aqui, deixe o seu like, desde agora para não esquecer, porque ajuda no engajamento. E também, se você vem aqui e ainda não se inscreveu no canal, dá uma chance pra gente, clica aí no botãozinho, ativa também o sininho aí para receber as notificações. E se você está chegando por agora, curta aí, avalie e depois, se for o caso, se inscreva no canal, ok? Bom, o Goiás ele tem uma sina, vamos dizer assim, né, de conseguir fazer com que algumas situações se desenrolem de uma forma totalmente do avesso ou de forma inesperada. Uma delas aconteceu recentemente contra o Santos. O Goiás vinha bem, de repente tem um erro da zaga, o Goiás toma 2 gols, logo em seguida depois faz um, depois falha de novo, toma um terceiro gol, depois se recupera no segundo tempo, chega a empatar e tem aquele lance fatídico do pênalti mal marcado, que resultou na vitória do Santos no final do jogo. Esse tipo de coisa, eu costumo dizer que são jogos ocasionais, ou são questões que não acontecem muitas vezes no universo do futebol. A expulsão do Bruno Santos mudou completamente o rumo daquela partida. Eu digo isso não porque veio 3-0 depois, mas pelo que veio antes. Antes da expulsão, o Goiás, como a maioria concorda, vinha fazendo uma partida exemplar no sentido de Copa, né? De buscar segurar um resultado, de às vezes tentar ali de repente fazer um gol. Primeiro tempo teve alternâncias, teve momento bom do Goiás, tiveram momentos bons também do Estudiantes, mas foi um jogo equilibrado, cada um do seu jeito, um jogando em casa, um jogando fora. O que não aconteceu, infelizmente, logo no começo do segundo tempo, bem no começo, diz a lenda, né, já virou lenda, que a bola foi um pouco desviada pelo vento, e isso não tira assim a infelicidade do Bruno, que poderia ter tido outros recursos. Um jogador de mais recursos conseguiria dar outra solução para aquela jogada perigosa que acabou acontecendo e causando a expulsão justa do Bruno. Acho que ele mesmo viu na hora que ele fez uma besteira muito grande, e a besteira maior foi ter deixado o Goiás com 10 jogadores e aí causado aí um prejuízo muito grande, não só na questão financeira, mas a questão psicológica. Eu sempre falo que o psicológico conta muito no futebol, e o Goiás vinha numa ascendência nesse sentido, destronou o Cruzeiro dentro em Belo Horizonte, conseguiu segurar o placar contra o Atlético Mineiro aqui. Pelo contrário, o Goiás quase ganhou o jogo do Atlético, que é um time um dos mais fortes, apesar da má fase, né, do Atlético com o seu Filipão. E o Grêmio também, que é um time que está nas cabeças do Goiás, só perdeu o jogo, só deixou de ganhar o jogo no último minuto. Isso abala para o jogo contra o Fortaleza? Olha, a gente pode até discutir o jogo de amanhã, já sábado, com o Fortaleza, sobre esse viés, mas eu acredito que o time vai dar conta de virar a chave. E mais do que isso, se o Goiás conseguir um bom resultado, no caso contra o Fortaleza, na situação que está, o resultado bom é a vitória, eu creio numa possível reviravolta de ânimo para o meio de semana. O ânimo, tanto
reviravolta por conta do time, quanto em relação à torcida também. O jogo vai ser no Serra Dourada, o jogo da volta. E esse jogo da volta é sempre muito condicionado ao desempenho no primeiro jogo. O público depende disso, o ânimo dos jogadores, né? Mas o fato de ter esse jogo contra o Fortaleza no meio, pode ser sim o Goiás desempenhando um papel agradável nessa partida, que isso atraia novamente o torcedor. Talvez não para ver na esperança de ver uma classificação, o torcedor sempre tem fé, mas reverter um placar de 3-0 significa fazer outro 3-0, coisa que o Goiás conseguiu só no Campeonato Goiano contra o Anápolis, e mais do que isso, levar para os pênaltis nesse sentido, ou então faz uma diferença maior que 3 gols. Então é uma situação difícil, mas também é uma situação desafiadora. E se é desafiadora, se o Goiás consegue reverter essa diferença, quem estiver no estádio vai poder contar isso na sua história pessoal, né? Como eu pude um dia estar no estádio e contar que eu vi o gol do Fernandão naquele 4-4 contra o Bahia, e aquele gol de bicicleta marcou a geração, né? Marcou o time que nascia ali a partir daquele gol em 99, a partir daquele ano, né? O Arley. O jogo seguinte foi a primeira partida do Arley no Goiás, porque naquele jogo o Márcio, que era o goleiro, falhou num gol olímpico do Bahia, né? E depois o Goiás conseguiu empatar, mas foi um gol, uma falha mesmo do goleiro, e aí o Arley tomou a posição. O Fernandão se destacou nacionalmente a partir daquele gol. Araújo, Dil. Aquele ano foi um ano muito particular para o Goiás, e teve aquele jogo como um ponto-chave ali, né? Um ponto de... na química se diz ponto de viragem, né? Um turning point aí no cinema. Mas eu acho que sim, se o Goiás conseguir fazer um bom jogo de volta e na atmosfera do Serra Dourada, e a gente vai falar do Serra Dourada aqui na próxima semana, que é uma outra atmosfera, que é um estádio gigantesco em relação à Serrinha, que tem aquele efeito campo neutro que dizem, né? Porque a torcida está muito distante do campo, mas também tem sua história, tem a sua mística em relação ao Goiás. Então, eu acho que o torcedor vai comparecer no próximo meio de semana para ver o Goiás contra o Estudiantes. Primeiro, para matar a saudade do Serra. Eu, pessoalmente, eu quero ir por conta disso também. Acho que é algo que faz parte da minha história, faz parte da história de muitos esmeraldinos, e estar no Serra Dourada, fazer uma festa boa, bonita lá, é também uma força a mais para que essa riqueza patrimonial, histórica do futebol goiano, que é o Serra Dourada, possa ser levada com a devida seriedade pelas autoridades competentes, que ele seja reformado, que ele seja retomado pelas torcidas, né? Eu sou sempre favorável a que jogos maiores aconteçam no Serra Dourada, independentemente de os times goianos terem cada um seu próprio estádio. E tendo essa mística, se isso colar, se o Goiás faz um gol no começo do jogo, aí eu acho que a coisa vira. Eu acho que o jogo psicológico fica a nosso favor. Apesar de ser um time argentino, um time que tem Libertadores, um time que é um time calejado na disputa de competições de Copa e disputas sul-americanas. Mas até por isso eu acho que é um desafio grande para o Goiás essa partida de volta, e acredito sim num bom público. Lógico, se o jogo tivesse sido mais equilibrado no placar, no máximo aí com 1-0 para o Estudiantes, o público que fosse teria a clara sensação de que poderia reverter, que isso seria muito possível. Essa possibilidade diminui bastante com 3-0, mas ela ainda existe. E eu acredito que juntando esse fio de esperança que todo torcedor tem, com a saudade do Serra Dourada e com um bom jogo contra o Fortaleza, com uma vitória contra o Fortaleza, coisa que eu acho muito possível que o Goiás consiga, nós vamos ter uma boa festa no Serra Dourada e um bom público, sim. Ficam as observações finais sobre a partida lá em La Plata. Eu acho que o Armando Evangelista, depois da expulsão do Bruno,
ele poderia ter fechado mais o time, né? Eu acho que o Apodi não entrou legal, não entrou bem na partida e acho que ele não cabe mais ao Apodi aquela função que foi designada naquele jogo. O Apodi não é mais um jogador que sirva para marcação. Aliás, eu tô quase dizendo que o ciclo do Apodi em times da primeira divisão está se encerrando. Acho que para o Goiás ele tem uma relação muito boa, a torcida gosta muito dele, né? Ele virou uma espécie de amuleto. Mas eu acho que é o último ano dele no Goiás e todo jogador tem seu ciclo, né? E acho que o dele está se encerrando nesse sentido aí, pelo menos de jogar em times da elite do futebol. Pode ficar ainda muito tempo em times de outras divisões. Mas ele falhou na marcação, ele não só nos lances de gols, mas também em outros momentos. Então é preciso que o Goiás tenha consciência de que a comissão técnica, no caso, saiba, veja isso e tome como lição. E a nossa deficiência continua sendo o ataque. Eu acho que as nossas peças ofensivas ainda têm muita dificuldade na finalização. O jogo aéreo melhorou com o João Magno e com o Babi, né? Mas para pegar na volta nós vamos também ter que contar com o acaso nos ajudando aí, como ajudou o Estudiantes nesse lance infeliz do Bruno Santos. Quem sabe a gente tem algum momento assim e quem sabe essa aura do Serra Dourada ajude nisso. Bom, quero que você deixe seu comentário, pedindo aí desculpas por ter adiado essa publicação. Teve outras coisas também por fazer no dia de ontem, mas está aqui o vídeo. Comenta aí se você gostou, deixa o seu like, ainda não deixou. Se você também não for inscrito, se inscreva no canal aí e siga com a gente aí para ver os próximos vídeos. Amanhã tem mais, porque amanhã tem Goiás e Fortaleza. Um abraço, valeu!